Por exemplo, eu gosto muito de leitura, me dedico a isso há décadas, mas eu já não leio mais qualquer livro. Eu estou retomando algumas coisas que eu li com muito prazer em alguns momentos, isto é, eu sou mais criterioso. Minha mãe faleceu com 93 anos e vez ou outra ela me ligava e disse, filho, vem aqui, a gente morava próximo de residência, vem aqui conhecer uma amiga minha, dizia, mãe, eu conheço muita gente, né? Eu não dou conta nem de quem eu já conheço, eu não quero conhecer mais ninguém, né? Eu quero trabalhar um pouco a qualidade Aham. disso. Isso vale em relação a convivências, a coisas, mas se a gente é movido pela essa ideia da completa finitude, isto é, que haverá um término e que isso não faz sentido, se começa a ter o desespero que algumas pessoas são possuídas, que é ela tirar a vida Aham. porque tem medo de morrer. É. Professor, uma das coisas que a gente estava falando aqui mais cedo, que você falou, é que a verdade é relativa. É, mas existem coisas no. Sei lá, eu começo, eu olhando a existência, as coisas que estão perto de mim e tudo mais, eu fico pensando se existe uma verdade que seja universal. E eu vou um pouquinho mais além. Você acha que existe algo que é universalmente bom? Ou algo que é A universalmente. gente construiu isso na história. Quando nós criamos, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a intenção foi registrar o que a humanidade tinha avançado até aquele momento como sendo nossos direitos e deveres para a vida não ser destrutiva, Aham. né? Evidentemente, não existe nenhuma coisa que se possa entender como valendo sempre em qualquer lugar para todas as pessoas. Mas se registrou, por exemplo, em 1948, o que se entenderia como sendo o direito à dignidade, à liberdade, ao afeto. Uhum. É claro que nós somos movimentáveis como sociedade, como comunidade. E as condições à nossa volta também alteram, né, a nossa maneira de observar e também de vivenciar as coisas. Será que existe alguma coisa que seja válida para todas as pessoas o tempo todo? Eu acho que é a vida. Ela se coloca nessa condição. Por isso que o homicídio, o fratricídio, né, a destruição, ela é sempre algo que nos produz repugnância. Aham. Nesse sentido, esse valor da vida. Outro, a liberdade. Haja vista que o direito de fugir não adensa em nenhuma das sociedades a pena que você tem. Você pode perder privilégios, mas é um direito que você tem. Tenha teu corpo, em latim, habeas corpus, né? Isto é, você tem o comando sobre você. Mas, como lembrava o Erich Fromm, o filósofo outro-alemão, né? Esse nascido em 1900, ele dizia algo que eu lembro com muita frequência nos nossos tempos. Ele dizia, liberdade não é licença. O fato de eu ser livre não significa que eu estou autorizado a fazer. Eu apenas sou livre, Aham. mas não é um salvo-conduto para que eu faça aquilo que desejar. Portanto, valores que eu acho universais, né? A vida, a dignidade, né? A independência de pensamento. Se você se lembra, há uma música antiga, você não era nascido, era que já, mas era muito pequeno, chamado Pesadelo, né? Do Maurício Tapajós e do Paulo César Pinheiro. E ela diz: você corta um verso, eu escrevo outro. Você me pega vivo, eu escapo morto. De repente, olha eu de novo. Se um muro separa, uma ponte une. Você prende meu corpo, eu solto minha mente. Aham. Você me faz escrava ou escravo, eu sonho, eu canto. Você impede que eu possa caminhar do jeito que desejo, minha mente faz isso. Eu não posso chamar os meus deuses pelo nome que a gente sempre deu, eu dou o nome dos teus, mas você não acaba comigo. Você escreve, corta, eu escrevo outro. Acho que esse é um valor, né? É uma possibilidade. Por isso que algumas ideias nos emocionam na arte, no cinema. Quando, né, a gente vê a história da libertação da Escócia e vê o Wallace gritando Freedom! Aham. Aquilo move energia na gente. Quando a gente vê o filme Um Sonho de Liberdade, né, aquilo mexe conosco. Eu acho que liberdade, não no sentido de fazer o que se quer fazer,
mas acima de tudo fazer aquilo que impede que você não mereça existir. Aham. E assim, a gente talvez. Quando a gente pensa em liberdade, eu sou livre, por exemplo. Eu posso ser livre mesmo nesse sentido que você está falando. Se você me aprisiona, eu sonho, eu penso e por aí vai. Mas a gente, nosso modo de vida hoje em dia, a gente não é exatamente livre também, né? Se a gente for parar para pensar que, bom, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar escola, eu tenho que pagar uma porrada de coisa, portanto, eu preciso de uma atividade que me dê algum dinheiro para que tudo... Então, na maior, assim, pelo menos se você está vivendo em São Paulo dentro do sistema que a gente vive, liberdade é uma ideia um pouco... que a gente deveria parar para pensar se a gente realmente está sendo livre, no fim das contas. No século XIX, um grande pensador alemão, Ó. Karl Marx, ele fez uma reflexão sobre 2 reinos em que nós vivemos. Você e eu, qualquer pessoa. O reino da necessidade e o reino da liberdade. E ele introduziu um conceito que vale nisso que você está dizendo, Marx. Há uma diferença entre ser livre de e livre para. Para você ser livre para escolher, para decidir, você precisa ser livre da necessidade. Eu só posso ser livre para se eu for livre da carência, se eu for livre da falta de recurso. É claro que uma sociedade, ela faz com que você tenha que dar conta das suas necessidades para que você possa fazer escolhas sem a obrigatoriedade. Quando a questão é como é que você se sustenta para você poder fazer escolhas mais ampliadas, você precisa se libertar do reino da necessidade para chegar ao reino da liberdade. Ora, eu tenho muito mais liberdade porque eu, Cortella, estou mais distante do reino da necessidade. Eu não tenho dificuldade para o meu aluguel, para a minha alimentação. Eu estou já distanciado do reino da necessidade. Eu estou mais fortemente no reino da liberdade. Mas aí vem um passo. Como humanidade, a frase "a minha liberdade acaba quando começa a do outro", ela é muito estranha. Eu também acho. Porque a frase central seria "a minha liberdade acaba quando acaba a do outro". Se algum ser humano não for livre, ninguém é livre. Se alguma criança adulta não for livre da fome, ninguém é livre da fome. Se alguma mulher não for livre da opressão, da discriminação, ninguém é livre. A minha liberdade não acaba quando começa o do outro. A minha liberdade acaba quando acaba a do outro. Ser humano é ser junto. E nesse sentido, né, você tem razão. Liberdade está conectada à noção clássica de você sair do reino da necessidade. Eu, Cortella, como disse, sou mais livre para escolher, para ir para onde eu desejar, para decidir, porque eu não tenho nenhum aprisionamento de ter que dar conta de ficar vivo no dia a dia. Eu posso ir além do sobreviver. Eu tenho condição de viver. Ora, o que é que me cabe? Partilhar essa possibilidade. E eu vou te dar um exemplo último disso, né, dentro desse aspecto que eu gosto de falar sempre. Há uma diferença entre uma pessoa que é revoltada e aquela que é revolucionária naquilo que ela pensa. Quer ver o pensamento de um revoltado? Você citou a cidade de São Paulo, onde você e eu vivemos. Avenida Paulista, às 6 horas da tarde, eu dentro de um busão lotado, chovendo, sem ar-condicionado, trabalhei o dia inteiro, estou em pé já há um tempão, as janelas estão fechadas por causa da chuva. Ao revoltado, olha e diz assim, que nojo. Um dia, nunca mais eu vou entrar no ônibus, um dia eu vou ter condição de jamais ter que fazer isso. Esse é um modo só revoltado. O que é um modo mais revolucionário? Que horror! Isso é indigno. Eu preciso me organizar com outras pessoas para que isso não aconteça com ninguém. A primeira perspectiva é individualista. Nunca mais eu vou entrar num ônibus desse jeito. Eu quero que se exploda. Eu vou embora daqui, isso não vai acontecer comigo. A outra é, isso não pode acontecer comigo e com ninguém. Pois bem,
cabe a quem já está, como é o teu caso e o meu, no reino da liberdade, ter uma ação na vida para que quem esteja ainda vitimado ou vitimada pelo reino da necessidade, que ele possa chegar também ao reino da liberdade. Isso não é uma função missionária, isso é uma questão de decência. Afinal de contas, de nada adianta, né? Como cantava, ninguém consegue ser feliz sozinho. Aham. Gostei, gostei.